Olá, está começando mais um UNG Ciência. Um dos problemas que mais afetam a sociedade brasileira e do mundo. A obesidade é fator de risco para uma série de doenças, como diabetes, hipertensão arterial e até mesmo a depressão. E o programa de hoje vai falar sobre esse assunto. O UNG Ciência volta depois do intervalo. Até já! A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica. Além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, associada a problemas de saúde. Mas a que a obesidade está associada? A má alimentação, vida sedentária ou fatores genéticos? Vem crescendo a cada dia o número de conhecimentos científicos referentes aos diversos mecanismos pelos quais se ganha peso, demonstrando cada vez mais que essa situação se associa, na maioria das vezes, com diversos fatores. Bom, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Então ela tem uma causa genética e ela tem uma causa endócrina, né? E também pode ter uma causa do ambiente. Então, do ambiente seria uma alimentação desequilibrada, excessiva tanto em volume como qualidade, o excesso do consumo de açúcares, gorduras e assim por diante. Tudo isso também vinculado a um estilo de vida mais sedentário, etc. Então, pode ser basicamente essas três causas. A mais comum é ambiental. Então, seria o sedentarismo e o erro alimentar. E qual que é a diferença de um corpo em formato de pera e um de maçã? Então, o que a gente vê é a localização, é a distribuição da gordura. O formato de pera normalmente é encontrado em mulheres, né? Mulheres, então, ela tem o quadril e a coxa maior. Então, é o formato de pera. Isso daí é principalmente em razão, né, dos hormônios femininos, que tem uma tendência de acumular mais gordura na região do quadril, coxas. Isso por conta da própria função feminina que é gerar a criança. Então, é uma reserva para uma possível gestação lá na frente. O formato pera é a gordura, a distribuição mais no abdômen. Então, é uma gordura, que é uma gordura, a gente fala, é mais mobilizada, ou seja, quando você precisa, essa gordura sai do tecido adiposo e vai para a corrente sanguínea para poder levar essa gordura, essa energia para os músculos e todo o organismo. Então, é uma gordura que, normalmente, né, está liberada para a corrente sanguínea. Daí, é por ser uma gordura mais perigosa. Né, a sua distribuição, é o tipo de tecido. A gordura do quadril, o formato de pera, é mais resistente por conta do hormônio. Tanto é que a mulher, quando entra na menopausa, ela adquire uma distribuição de gordura mais abdominal, diminui um pouquinho o quadril, a coxa, tá? Porque ela não tem mais esse hormônio que força essa gordura lá. Hipertensão arterial, diabetes e doenças cardiovasculares são algumas das doenças causadas pela obesidade. crescente também o número de crianças e adolescentes com excesso de peso.
A cada dia que se passa, essa realidade se torna mais comum entre meninos e meninas de todo o Brasil. Seria o sedentarismo o grande vilão? A criança hoje está mais presa, então a gente tem uma diminuição na atividade física, desde a escola até as atividades fora da escola, atividade dentro de casa, que é computador, lição e TV. Então a criança diminuiu muito o seu gasto energético. E paralelamente a isso, aumentou o consumo de alimentos industrializados, que são ricos em açúcares simples e gorduras, principalmente saturadas, a gordura trans. Então toda essa inversão de atividade para uma inatividade e o consumo de alimentos mais industrializados, mais processados, né, isso gera um início da obesidade infantil. Não é fácil para um jovem lidar com preconceito. Por consequência da obesidade, eles são excluídos do grupo de amigos e acabam tendo que procurar ajuda terapêutica para aprender a lidar com o problema. Geralmente o adolescente, quando ele começa a se perceber diferente e começa a ser chamado nomes característicos, né, que eles começam a falar, ou mudar o nome da pessoa, nem chamam pelo nome, começa a chamar de baleia, disso e aquilo. Então esse adolescente ele tende a fugir. Então muitos deles acabam se afastando um pouco desse convívio social, começa a se isolar. E quanto mais eles se isolam, mais eles se envolvem com o alimento. A participação da família num momento como esse é extremamente importante. Então vamos supor assim que os pais eles funcionam como um modelo. Se os pais desde pequeno eles já foram orientando as crianças em relação ao alimento, em alimentos que ele pode comer, que eles não podem comer, ou alimentos que ele pode comer, mas uma quantidade menor, e se os próprios pais têm esse hábito alimentar, sabe, os pais assim que eles se preocupam, ele vai comprar um alimento no mercado, ele está olhando lá o que contém, o que não contém, né, os produtos químicos que contém são nocivos à saúde, não. Então a criança também ele pode começar daqui a pouco eles aprenderem isso. Começar a aprender e verificar e começar a se alimentar de uma forma correta. Mas isso é uma discussão que os pais vão fazendo continuamente, mas os pais têm que fazer isso, né? É difícil, né, assim, por exemplo, assim, para os pais, se eles comem de uma forma muito incorreta, para eles conseguirem estabelecer esse padrão no filho. É a mesma coisa assim que um pai que ele fuma, e ele chega para o filho e fala assim para o filho, olha filho, fumar faz mal, tem tais consequências, tem isso e aquilo. Mas a criança, ela aprende muito através da imitação. Então ela observa o adulto fazendo, ela vê nos programas de televisão, ela vê as pessoas na rua fazendo. Então é mais difícil para ela. Facilita muito esse trabalho quando os pais, eles conseguem ter, frente aos filhos, um controle. Então os pais, quando eles colocam limites, né? O que é certo, o que é errado. Quando os pais têm essa facilidade de colocar limites, isso vai facilitar muito mais ainda quando vai lidar com um padrão alimentar. Uma das formas de emagrecimento mais desejadas entre as mulheres é a cirurgia de redução de estômago. É um tratamento agressivo para a obesidade, mas dependendo das condições desse indivíduo, então um indivíduo que está com um excesso de peso associado ao colesterol alto, que está associado à hipertensão, ao diabetes, então é um tratamento, né? Nós estamos vendo, são vários casos, tem pessoas que, depois de 3 meses já diminuíram a pressão, o diabetes, o colesterol já normalizou tudo, mas tem que ficar claro que é um tratamento agressivo, é toda uma reeducação alimentar que às vezes o próprio paciente não está preparado psicologicamente para começar a diminuir, reduzir tanto o seu consumo. A nutricionista e professora Maria Cristina Peliciari deixa claro que a cirurgia é um tratamento e que necessita de acompanhamento psicológico, nutricional no pré e pós-operatório. O tratamento que deveria ser feito, muitas vezes não teria que mostrar para o cliente quais as consequências de qualquer tipo de cirurgia para redução do estômago, ou desvio, ou outro tipo de cirurgia, quais as consequências que o indivíduo vai ter após. Que imagina uma pessoa que está acostumada a comer X comida, tais padrões de comida, e depois que ela faz cirurgia, ela não pode mais. Então ele tem que saber que ele vai participar de alguma coisa, de uma cirurgia, na qual vai ter uma mudança, e que essa mudança não vai ser de um dia para o outro, vai ser alguma coisa que vai ficar para a vida toda dele. Ele vai ter que acompanhar isso. Mas nem sempre o resultado é o que se espera. Alguns pacientes submetidos à cirurgia de redução de estômago apresentam, após 5 anos ou mais, um considerável novo ganho de peso. Segundo estudos do Hospital das Clínicas, entre os 53 pacientes pesquisados, 58,5% ganham mais de 10 quilos, 39,6% mais de 20 quilos
e 13,2% engordou mais de 30 quilos. Somente 7,84% dos pacientes mantiveram o peso ideal. A maior parte dos remédios para emagrecer disponíveis no mercado são moderadores de apetite, os quais promovem o emagrecimento ao diminuir o apetite ou aumentar a sensação de bem-estar. Tem muitos pacientes que tomam remédio para emagrecer e depois que param eles falam que engordam o dobro. Por que isso acontece? Porque assim, o remédio para emagrecer, ele age inibindo a fome, dependendo do tipo. Existem alguns que não atuam tanto no sistema nervoso central, né? Mas os mais utilizados é aquele que inibe a fome, atuando no sistema nervoso central. Quando você para, de repente você sente aquele estímulo de apetite, de fome, e a pessoa fala, mas já que eu emagreci, né? Então ela começa a abusar. E aqui uma sensação que ela não tinha, que era a sensação de fome, apetite, aquilo volta. Então, normalmente, não só a utilização de remédios, mas de dietas muito hipocalóricas, 600 a 800 calorias dias, normalmente, quando o indivíduo sai da dieta, né? Porque ele faz dieta, ele tem uma alimentação regrada, com horários, com vegetais, frutas. Quando ele acaba a dieta, então aí ele se sente no direito de comer tudo. No próximo bloco, você vai saber no que consiste uma dieta equilibrada e por que é tão importante levar uma vida saudável. A gente volta logo. A UNG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica. Além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. UNG, formando profissionais e atendendo a comunidade. Não basta só estar magro, é preciso uma vida saudável, que é igual a alimentação adequada e atividades físicas regulares. Levar uma vida saudável é hoje um desafio para todos nós. Infelizmente, as características de vida nas grandes cidades não contribuem para hábitos saudáveis. A tendência do desenvolvimento dos recursos tecnológicos geralmente implica em tornar o indivíduo cada vez mais sedentário. Por outro lado, a necessidade da praticidade na preparação das refeições acarreta hábitos alimentares também pouco saudáveis. Por incrível que pareça, este conjunto de fatores que teria como objetivo tornar a vida do ser humano mais produtiva, acaba comprometendo a saúde, com incidência de doenças, como queda na resistência física, estresse, ansiedade e a própria obesidade. Quebrar este círculo vicioso passa a ser um verdadeiro desafio. Levar uma vida saudável é igual a atividade física regular, mais uma alimentação adequada. A prática regular de atividade física é a principal responsável por hábitos de vida mais saudáveis, além dos benefícios já conhecidos como a prevenção de doenças cardíacas, redução do colesterol e da hipertensão e o combate à obesidade. O exercício físico aumenta a expectativa de vida e melhora a concentração. Os exercícios que mais trazem benefícios para a saúde são os chamados exercícios aeróbicos: nadar, correr, andar, pedalar e dançar. O segredo da boa alimentação consiste em adequar as preferências individuais com a quantidade e a qualidade de alimentos que farão parte da dieta habitual. Quantas refeições eu tenho que fazer por dia? O ideal antigamente se falava muito em 3 refeições para não engordar, isso, aquilo. Hoje, com o desenvolvimento de várias pesquisas e estudos, o ideal é você não passar de 4 horas em jejum. Tá? Então é você tá sempre equilibrando esse teu nível glicêmico, tudo isso, para o teu organismo não ficar em longos períodos em jejum. Então, normalmente, quando a gente tem muita fome, você já sentiu isso, muita fome, você tende a comer o dobro. Tá? Porque até aquele alimento normalizar a glicemia, o organismo ainda mantém aquela sensação de fome.
Então, hoje em dia, não existe um número de refeições dia, mas pelo menos de 4 a 5 refeições. Agora, isso depende da pessoa, do trabalho dela, dos horários para alimentação. Mas um lanchinho, e cuidado, né, com esses lanchinhos intermediários. Não é um lanchinho tipo hambúrguer, um milkshake, um pacote de bolacha. São 3 bolachas, uma fruta, uma fatia de queijo, um copo de suco, etc. Então, o ideal é de cada 4 horas a gente fazer uma refeição. Existem algumas recomendações que podem ajudar a tornar nossa dieta mais saudável. A gente pode falar uma lista, mas assim, o que não deve faltar, pelo menos para um adulto, né? De 2 a 3 porções de leite ou iogurte ou queijo diário. Então, de manhã fazer uma refeição que vá leite, no lanche da tarde também. Em todas as refeições, incluir um cereal, um pão, ou macarrão, ou arroz, ou batata. Lógico, se é café da manhã ou os lanches, a gente coloca um bolo. O bolo até pode o simples, sem recheio. Bolo, pão, bolacha, etc. Uma porção desses, né? As carnes, deixar para a hora do almoço e do jantar. Uma porção pequena, o adulto não precisa de mais de uma porção de carne por dia. É uma só. Mas, como o hábito do brasileiro é carne na hora do almoço e do jantar, a gente deve reduzir, porque o adulto não precisa mais crescer tanto, então não precisa de tanta carne. O feijão, uma porção por dia para o adulto, tá bom, ele pode escolher entre almoço e jantar. No caso dele já ter esse hábito de arroz, feijão, almoço e jantar, diminuir a quantidade. E legumes e verduras em quantidades assim excessivas. A gente recomenda de 3 a 5 porções por dia. Então, dividir isso na hora do almoço, do jantar, de maneira assim, aquelas pessoas falam, eu comi muita salada, é 1 ou 2 folhinhas, isso não é muito. Então, a tendência é aumentar o consumo de verduras e legumes. E frutas também. Só que deve ter um pouco de cuidado, porque a fruta fala, já que é saudável, eu adoro fruta, eu vou comer 5 bananas, 6 laranjas, isso também não. A gente dá de 3 a 5 porções. E o que é uma porção, né? Uma porção de banana é uma banana, agora uma porção de melão não é um melão, é uma fatia. Então é o bom senso, acho que todo mundo sabe o que engorda, o que não engorda. No próximo bloco, você vai aprender a calcular o índice de massa corporal e descobrir se está ou não acima do peso. A gente já volta. A ONG é mais criativa, onde no curso de Publicidade e Propaganda, os seus alunos aprendem na prática, podendo desenvolver seus trabalhos em nossos estúdios de última geração, como de rádio, TV, fotografia e laboratório de produção gráfica. Além de possuir uma agência de publicidade e programas que são desenvolvidos pelos alunos e professores, desde já buscando o crescimento profissional e social de todos. ONG, formando profissionais e atendendo a comunidade. O índice de massa corporal é uma fórmula que indica se um adulto está acima ou abaixo do peso considerado saudável. Antes de tudo, é preciso lembrar que o IMC é apenas um indicador e não determina 100% de acerto em sua contagem. Índice de massa corporal é um cálculo simples, você pega o seu peso e divide pela sua estatura ao quadrado. Tá? E tem uma faixa de normalidade, isso quer dizer quantidade de quilos por metro de superfície corporal do seu corpo. Então, esse número que dá após essa divisão, 22, 23, é quantos quilos você tem por metro quadrado de superfície corporal. Supomos que você tenha 1,60 m. 1,60 ao quadrado é igual a 25.600. Se seu peso fosse 76 quilos, divididos por 25.600, seu total seria de 29,6 quilos. O mais saudável é ter entre 18,5 e 24,9 quilos por metro quadrado de superfície corporal. Abaixo de 18,5 está mais associado a doenças carenciais. Falta de vitamina, anemia, etc. e baixo peso, né? E acima de 24,9 está associado já com patologias ou excesso de peso. Tanto para homem quanto para mulher. Tanto para homem como para mulher, porque você tem uma variação muito grande. Se a pessoa tem uma estrutura, ossos mais largos, o ideal é chegar mais próximo de 23, 24. Se é uma pessoa miúda, como você, magrelinha, ossinho estreitinho, estatura você chega nos 21, 22.
através do PADAC, Programa de Ação Docente, Discente e Assistencial Comunitária, garante o acesso ao tratamento de qualidade a uma grande parcela da comunidade. Entre os serviços oferecidos estão o controle de estresse e orientação em reeducação alimentar, onde os alunos participam de atividades e esclarecimentos do assunto. O PADAC ele foi criado em 82, e como é que ele surgiu? Na época eu era professor no curso de Psicologia, e estava uma disciplina chamada Psicologia do Excepcional. E eu queria fazer uma coisa prática à frente da disciplina. Daí nós começamos com os alunos a atender pais de excepcionais. Então nós chamamos lá de PAP, né? Programa de Atendimento de Pais e Crianças Excepcionais. E frente à comunidade, as pessoas começaram, então alguns pais virem, a gente dava orientação, fazia treinamento. A ONG, nós temos o grupo de obesidade, nós temos o grupo da terceira idade, o grupo de psico-oncologia, e nós temos também atendimentos que são feitos para crianças com problemas de aprendizagem das escolas públicas ou municipais, que são feitos aqui dentro também. Então o PADAC ele acaba suprindo algumas necessidades que às vezes o atendimento do governo, né, não é suficiente. Então ele acaba assistindo essas pessoas e isso vai trazer um retorno muito grande para elas, né? Então são problemas que as pessoas têm em frente aos seus relacionamentos ou na educação dos filhos. Então acaba ajudando essa comunidade carente. E nós temos também dentro do nosso programa, em muitos dos nossos programas, nós temos o que nós chamamos de multiplicadores. Então, por exemplo, no programa de obesidade, então quando nós estamos ensinando as pessoas acima do peso a emagrecer, nós pedimos para elas também, para elas ajudarem outras pessoas da comunidade, para aí entrar o papel de cidadania. Então é interessante que elas começam a passar isso é importante para elas, porque elas passam a se sentir como professoras, né? Transmitindo a informação daqui de dentro, e quando elas passam para as pessoas lá fora, e muitas pessoas emagrecem só com a instrução que elas estão dando e com o modelo que elas estão passando. Então traz um benefício assim muito grande para a comunidade. Então, as pessoas que quiserem participar, ela pode ligar aqui para o PADAC, o telefone 64 17 37, ou ela pode comparecer também aqui ao lado ela pode questionar, aqui nós temos aqui o Recursos Humanos, fica na frente dos Recursos Humanos aqui da universidade. Ela pode, aqui no PADAC, ela pode vir aqui e pode conversar conosco também. De preferência na segunda, terça ou quarta-feira. Você não pode perder as notícias do Espaço Comunidade. Semana que vem tem mais um Ciência. Até lá!